Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Mineiro cedia amanhã a abertura estadual da colheita de milho em Goiás. No entanto, o clima tradicional de celebração dá lugar a um cenário de forte preocupação. A instabilidade climática castigou e vem castigando ainda as lavouras. E a estimativa atual é de uma quebra de 30% na produção goiana. Em um momento de juros altos e crédito bancário cada vez mais escasso, o milho safrinha seria o fôlego financeiro que o produtor tanto precisava para fechar as contas do ano. A frustração no campo é real e os desafios para a próxima temporada são gigantescos. Para analisar esse momento crítico, entender as ações de socorro ao produtor e projetar o futuro do nosso mercado, recebemos hoje o líder de uma das entidades mais importantes do nosso estado, Clodoaldo Calegari, que é presidente da AproSoja Goiás. Clodoaldo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Divino Ronaldo, obrigado pela oportunidade de falar aos seus ouvintes e aos seus internautas. Pois é, amanhã era para ser um dia de grande celebração, vai ser um dia de celebração, mas com aquele gostinho amargo de que está faltando alguma coisa, que são esses 30% a mais de produtividade, né, Clodoaldo? Divino Ronaldo, infelizmente a situação da segunda safra em Goiás é bastante delicada. Aliás, a situação do agro goiano vem delicada já há algum tempo e muitos produtores ansiavam por uma segunda safra positiva para tentar honrar os compromissos que vem carregando dessas últimas safras, dívidas renegociadas a juros altos, e infelizmente não é o que a realidade nos mostra, né? Teremos uma frustração mais localizada no estado de Goiás e parte dos estados mais próximos, mas o que não tem refletido em resultado nos preços, né, de Ronaldo? Os preços não estão reagindo porque outros estados da federação estão colhendo muito bem. Então, o produtor goiano está sentindo muito. Já dá para se ter uma ideia do tamanho do prejuízo que o produtor goiano vai ter? Olha, Divino, eu acho que a gente tem que refazer o histórico, principalmente desse último ciclo safra. Nós já tivemos um atraso no plantio da safra de verão, o que jogou a janela de safrinha para frente. A colheita da safra de verão já não foi lá tão positiva quanto se esperava. Tivemos problemas pontuais, alguns lugares com falta de chuva, outros com excesso de chuva na colheita. O produtor, muito produtor não conseguiu honrar os compromissos no final do mês 3, mês 4, e jogou isso para acertar com a safrinha ou parte da dívida para frente, e a safrinha agora não vai corresponder ao que se ansiava. Temos áreas com produtividade, se não cheia, muito próximo disso, mas temos áreas que não vão sequer ser colhidas, porque foram plantadas muito fora da janela, não vieram as chuvas de abril e maio, e resultados de produtividades muito baixas ou nulas. E isso jogou o produtor para mais um ciclo de margem negativa. Em números reais é muito difícil a gente quantificar. O que a gente percebe é que o endividamento, de maneira geral, a inadimplência está subindo sistematicamente. E nós estamos numa luta ferrenha para tentar viabilizar um projeto de renegociação, com uma dificuldade muito grande de sensibilizar o governo federal da importância dessa renegociação.
Alguns falando muita besteira aí, dizendo que o produtor quer perdão de dívida. Ninguém está pedindo perdão para dívida nenhuma. O produtor rural precisa de fôlego, precisa de prazo e juros factíveis para renegociar suas dívidas e ficar na atividade. E é isso, esse está sendo o nosso trabalho, principalmente a nível de Brasília, onde tudo acontece e etapa por etapa estamos tentando vencer essa batalha, mas não está fácil. Clodoaldo, você falando em dívida, existe uma divergência nos valores, né? A FPA fala em 80 bi, já o Ministério da Economia fala em 180 bi. Qual que é o tamanho real dessa dívida? O Ministério da Economia está colocando muita coisa no mesmo balaio e não é a questão da renegociação das dívidas agrícolas, não chega a esse montante que eles falam. Chegaram até a querer imputar em cima da agricultura a tal pauta-bomba de 800 bi, que é uma inverdade muito grande. Nós acreditamos que os 80 bi dá um socorro para os que estão mais necessitados, que são os que estão em inadimplência. Mesmo porque, Divino Ronaldo, o governo fica falando, um plano safra recorde, jogar num volume, sei lá, 500, 550 bi de plano safra, como estão falando, não vai resolver o problema do produtor. O produtor vai chegar na instituição bancária e vai bater com a cara na porta, porque a hora que ele chegar lá para captar o recurso, o banco vai falar, tudo bem, você está inadimplente, eu te dou recurso novo, mas paga a sua dívida velha. E o produtor não tem de onde tirar esse recurso para pagar a dívida velha. Por isso, da importância da aprovação do projeto de lei 5122. Ele passou pelo Senado, teve algumas alterações, está sob análise na Câmara, essa semana deve ir à votação ainda, mas depois ainda tem os possíveis e prováveis vetos do governo federal, do presidente da República, para depois serem analisados, e nós já estamos aí às vésperas do segundo semestre. Quem não conseguir comprar fertilizantes, sementes e os demais insumos nos próximos dias, talvez não tenha tempo hábil para executar seu plantio da maneira correta e a contento. Tá. Quando você fala de articulação, de conversas em Brasília, em que nível que está essa conversa? Porque já foi conversado com o ministro da Economia, já foram apresentadas várias soluções, mas enfim, fica esse impacto, né? O governo federal, a gente sabe que ele não é muito chegado no agronegócio, não é bem a praia dele, né? Ele gosta de militar em outras áreas mais complexas, né? MST, fala-se muito da agricultura familiar em detrimento da agricultura comercial. Você acha que vai haver um avanço nessas negociações a tempo? Porque, igual você falou, vai chegar um momento que vai passar da hora de comprar, ou então pode até comprar, mas não vai chegar no prazo que deveria chegar. Você acha que vai se chegar a um acordo, a contento? O Divino, deixa eu tentar te fazer uma pergunta aqui. Se você tivesse uma galinha dos ovos de ouro, você pisaria no pescoço dela? Porque o que o governo federal, a forma como o governo federal trata o agronegócio chega a ser desrespeitosa. E eu não sei se é por algum tipo de revanchismo ou se é por pura falta de competência mesmo, Divino, porque veja bem, nós temos um setor que responde por 1/4 do PIB brasileiro. Nós temos um setor que produz alimento, comida para a vida dos brasileiros e de outros países do mundo. Se o setor vai mal, se o setor cai em uma situação de diminuição de investimento, ele vai produzir menos. Se ele produzir menos, ele vai ofertar menos alimentos. Se ele ofertar menos alimentos, esse alimento vai ficar mais caro. Quem vai pagar essa conta? Vai pagar essa conta quem vai ao supermercado. O que nós temos visto recentemente é um governo que só põe as garras em cima do produtor rural, todo mês uma tributação diferente, e quando é a hora de dar um socorro, nos trata como adversários. Eu não consigo ver como nos veem dessa forma, como nos tratam dessa forma. Eu acho que chega a ser irresponsável por parte do governo federal. O que nós conseguimos avançar é sensibilizando senadores, deputados, da importância disso. O trabalho de negociação feito pela Frente Parlamentar da Agropecuária, pela FPA,
com o presidente Pedro Lupion, com a senadora Tereza Cristina, com o Alceu Moreira, com a deputada aí, aqui de Goiás, Marúcia Boldrin, que é vice-presidente na frente, e com tantos outros parlamentares que estão no dia a dia, na linha de frente de negociação. O senador Heinz, do Rio Grande do Sul, que apesar de ter bastante idade, está a esposa muito doente, está lá no dia a dia no Senado lutando. Essas pessoas estão desgastadas de tanto sentar com o Ministério da Economia, com o Ministério da Agricultura para buscar uma solução. E cada vez que senta, eles querem mais da gente e menos nos estender a mão. Então está bastante difícil. Mas a gente continua resiliente tentando buscar uma alternativa factível para o setor. Tá certo, vamos torcer para que as coisas melhorem. As aprosojas, elas conseguem se unir em torno de uma pauta? Porque muitas vezes, Clodoaldo, a impressão que se tem é que está assim, muita instituição, mas cada um olhando o seu lado, cada um abrigando a sua briga pessoal e falta uma união dessas instituições. Em relação às aprosojas, como é que é isso? Bom, as aprosojas trabalham de forma muito coesa, Divino Ronaldo. Nós temos a AproSoja Brasil, você conhece a AproSoja Brasil, as pessoas que lá estão. As aprosojas trabalham de forma muito enxuta, via de regra, são equipes pequenas, à exceção do Mato Grosso, que é uma entidade que tem um pouco mais de recurso, o MS também, porque tem dinheiro de fundos estaduais que ajudam a sustentá-las. As aprosojas trabalham de maneira muito enxuta e com uma coesão muito grande, dando suporte para a nossa entidade mãe, que é a AproSoja Brasil. Aos que não sabem, nós somos 16 aprosojas estaduais, debaixo do guarda-chuva da AproSoja Brasil. Nós trabalhamos com muita união, nós fazemos parte do IPA, do Instituto Pensar Agropecuário, nós estamos presentes na FPA semanalmente, nas reuniões da FPA, buscando, levando, discutindo. A AproSoja está dentro do Congresso Nacional, levando suporte, informações aos parlamentares, porque às vezes as pessoas não conseguem entender como funciona Brasília. Um deputado ou um senador apresenta um projeto de lei que muitas vezes pode abalar o setor ou pode trazer benefícios. E quando chega aos congressistas, aos deputados, aos senadores, nem todos eles têm conhecimento suficiente de causa, daquela matéria ou daquele ponto específico. A AproSoja trabalha muito fomentando essas informações, levando a realidade, lutando pelo que é direito e o que é importante para o setor. Então, a AproSoja é uma entidade com afiliadas bastante coesas. Temos outras entidades que lutam pelo setor. Nós temos a Confederação Nacional da Agricultura, nós temos outras entidades que estão próximas ao setor, CNT, tudo mais. Mas eu gosto de pregar muito da importância da união entre entidades representativas. Eu não tenho vaidade, eu, Clodoaldo, como presidente da ProSoja Goiás, não quero ser o cara que vai ser o pai da criança. Se tiver outra entidade que consegue alguma coisa favorável ao meu setor, aos nossos associados, eu estou batendo palmas. Então, assim, eu acho que o Brasil falta um pouco disso. É do brasileiro isso, essa vaidade e tudo mais, mas o meu ponto de vista é que quanto mais unidos nós estivermos, mais força nós temos. Bom, você vai me ajudar a tirar uma dúvida pessoal agora. Você citou a ProSoja Mato Grosso, falou que ela tem acesso a outros recursos a nível de estado. Por que as aprosojas, as demais aprosojas, como a Goiás, por exemplo, não têm acesso a esses recursos? Acaba que a gente vê muito mais ação da ProSoja Mato Grosso, até comparado com a ProSoja Brasil, do que as demais. Por que ela tem esses recursos e as outras aprosojas não? Tá, isso é fácil de explicar, Divino Ronaldo. A ProSoja Mato Grosso, há vários anos atrás, quando o governo do estado do Mato Grosso criou o FETAB, ainda era FETAB 1 na época, veio discutir com o setor e o setor aceitou que fosse colocado esse tributo, desde que parte do recurso fosse voltado diretamente à ProSoja para que ela realizasse
trabalhos em favor do produtor rural. Assim foi feito e depois veio o FETAB 2 e, enfim, o custo disso ao produtor rural do Mato Grosso é bastante elevado em cima da sua comercialização. O valor do FETAB que o produtor paga é significativo. Mas, em contrapartida, a AproSoja Mato Grosso consegue prestar diversos serviços em meteorologia, em classificação de grãos, em monitoramento de safra aos seus associados. E, a partir daí, todos os produtores passam a ser associados, porque é um tributo compulsório, é cobrado de todo mundo, então todo mundo que planta soja no Mato Grosso é automaticamente um associado da ProSoja, porque ele está contribuindo e ele passa a ter os direitos que a entidade consegue proporcionar. No Mato Grosso do Sul, de um formato um pouquinho diferente, mas o Fundesul também tem recursos para a ProSoja MS. Hoje, a ProSoja Mato Grosso do Sul é que fomenta, por exemplo, a Secretaria da Agricultura do Estado do Mato Grosso do Sul com números, com informações, pois ela desenvolve projetos, apresenta os projetos e esses projetos recebem o recurso arrecadado. É um modelo um pouquinho diferente do Mato Grosso, mas também é uma participação no fundo. Nós tivemos temporariamente, que durou durante 3 anos, o Fundeinfra, mas nós não tivemos participação do Fundeinfra. A ProSoja Goiás não teve nada de recurso do Fundeinfra voltado para a associação. Eu até acredito que se viesse um diálogo com o setor, o dirigente que estivesse na cadeira ia ser muito criticado por aceitar um tributo, como foi o então presidente da ProSoja Mato Grosso no período da instituição do FETAB. Hoje, talvez, eu não posso falar por lá, porque eu não sou produtor no Mato Grosso, mas hoje talvez o resultado que foi trazido pelo FETAB no Mato Grosso possa ter sido bastante útil ao produtor. Mas é um tema bastante complexo e delicado, é difícil da gente discutir, chegar no produtor e falar assim, olha, nós vamos instituir um fundo, a ProSoja vai ter parte do recurso e vai devolver isso em serviços. É bastante difícil tratar desse assunto. Você citou outros estados que estão numa situação melhor do que o nosso aqui de Goiás, em função da regularidade das chuvas. Aqui em Goiás, tem alguma região onde foi mais afetado do que, por exemplo, do que o sudoeste goiano, por exemplo? Olha, eu particularmente eu produzo aqui na região leste do estado, estou no município de Silvânia. Um pouco mais a leste daqui nós temos o Distrito Federal, nós temos Formosa, nós temos Cristalina, Lusiânia, próximo daqui. Essa região é menos expressiva na produção de segunda safra, mas os danos são maiores. Aqui na região onde eu estou está muito... A variabilidade é muito grande. Nós vamos ter algumas lavouras que conseguiram ser implantadas na primeira quinzena de fevereiro, produzindo relativamente bem, mas o que entrou final de fevereiro já está bem ruim. Está similar ao que foi plantado aí no sudoeste em 15 de março, e a nossa janela aqui encurtou mais ainda. O mês de abril praticamente zero de chuvas, em mês de maio nada, e choveu agora em junho, que não trouxe alívio nenhum, porque não consegue mais repor as perdas das lavouras. O norte do estado e o noroeste do estado, apesar da pouca expressão, também tem bastante quebra. Pelo que a gente viu com os relatos da Expedição Safra, e que nós estaremos apresentando através do pessoal da FAEG, do IFAG, amanhã no nosso evento, os resultados da Expedição Safra. O sul do estado, parte do sul do estado também tem bastante problema, e mesmo aí no sudoeste, rodando, eu passei recentemente em alguns eventos aí, pela região de Montevidéu, Paraúna. Você tem lavouras em excelente estado e você tem lavouras que vão produzir bem abaixo do custo de produção. Então, varia muito do tipo de solo, da profundidade desse solo, do histórico dele, do tempo de lavoura, do perfil que o produtor constituiu ao longo dos anos. Perdas tem no estado inteiro, Edmilson Ronaldo. Clodoaldo, qual que é a orientação da ProSoja Goiás para aquele produtor que colheu menos? Vendeu pouco que tem para fazer caixa agora ou segurar para tentar recuperar no segundo semestre? É bastante difícil a gente fazer alguma recomendação, porque cada um sabe onde o sapato aperta.
O que a gente sabe é o seguinte: nós, como produtores rurais, nós no Brasil temos um déficit de armazenagem muito grande. No estado de Goiás também. O produtor que não tem armazém a nível de propriedade, ele depende de levar esse produto a um armazém geral, a uma cooperativa, onde lá terá o custo de secagem, de recepção, de armazenagem, e ele tem que quantificar se a conta dele está vencendo muito próximo, se vale a pena ele arriscar segurar esse produto. O que nós temos de horizonte é que nós não conseguimos ver uma possível melhora nos preços em curto prazo. Não antes da finalização, não nada significativo antes da finalização da colheita dessa segunda safra. Talvez mais adiante, mais próximo ao final do ano, dependendo do andamento da situação das lavouras dos Estados Unidos e do número final da safrinha brasileira, pode ser que a gente tenha alguma melhora, mas não dá para cravar isso. Infelizmente, hoje a gente não tem um horizonte muito claro. O problema maior é que muito produtor, mesmo que ele colha e venda tudo, ele não vai conseguir honrar os seus compromissos. Esse é o ponto que mais nos preocupa. Do ponto de vista técnico e de manejo, dá para se ter algum aprendizado com essa instabilidade climática, principalmente em relação à janela de plantio? Porque teve muita gente que arriscou, a janela estava muito curta e ele foi lá e plantou o milho. Logicamente que tem aqueles que buscaram culturas alternativas. Mas o produtor parece que ele ainda está muito apegado ao milho. E mesmo sabendo que a janela já estava fechada, que já não dava mais, muita gente foi, arriscou. E esse milho, logicamente, que não está numa situação muito favorável. Você acha que dá para ter um aprendizado com isso? Eu acho que dá. O Divino Ronaldo, o que a gente vê normalmente é uma certa pressão do mercado para que os negócios aconteçam muito cedo. Então, o produtor ele está plantando a safra de verão, a soja, final de setembro, início de outubro, e muitas vezes ele já tem aquela pressão de mercado para adquirir os insumos da segunda safra, o fertilizante, a semente. O fertilizante ele até consegue guardar, mas a semente, ele passar com ela de um ano para outro é um pouco mais difícil. E mesmo porque ele compra e tem que pagar. Então, ele acaba que depois que ele está com a semente em casa, com o fertilizante em casa, muitas vezes até com os agroquímicos adquiridos, ele acaba por correr esse risco. Fica difícil você voltar na cooperativa ou no revendedor e falar assim: olha, eu quero devolver essa mercadoria. É bastante complicado. Então, eu acho que o aprendizado é analisar a sua propriedade. Cada produtor conhece o seu tipo de solo, a sua condição de retenção hídrica, onde é que pode arriscar, onde é que não pode. Talvez migrar para outros cultivos de menor exigência hídrica. A gente já viu isso acontecendo esse ano. O Goiás diminuiu um pouquinho na área de milho e aumentou bastante na área de sorgo, mas mesmo o sorgo vai ter quebras da produtividade. Girassol também surgiu como alternativa. Nas regiões mais altas do estado, o trigo também tem sido uma alternativa, mas nada assim que vá ser milagroso para o produtor. Eu acho que o mais importante é ele perceber que talvez não consiga plantar toda a área com segunda safra, reduza isso para 80%, para 60%, vá com segurança, ou adquira seus insumos parciais. Olha, vou comprar a segunda safra para 50% da minha área projetada de segunda safra. Aí você compra para 50% da área, você, quando concluir o seu plantio da safra verão, você já sabe mais ou menos onde a sua janela vai fechar. E aí você avança com a segunda etapa dos insumos. Eu acho que essa é uma alternativa que deve ser considerada. O Brasil vai entrar agora com uma participação de 32% do etanol na gasolina. Isso vai gerar uma demanda aí de aproximadamente quase 2 bilhões de litros de etanol. Tem muita indústria de etanol de milho sendo implantada no Brasil, inclusive uma aqui em Rio Verde. Parece-me que em Jataí tem uma também, eu não posso falar com certeza, em processo de implantação. Você acha que isso, no médio prazo, médio e longo prazo, pode ser uma alternativa boa para o produtor rural, aquele produtor que busca no milho a sua renda, digamos assim, o seu complemento de renda? Aqui na região leste também se fala em uma usina em Formosa e outra em Cristalina. De Ronaldo, você vai bater minha carteira desse jeito. Amanhã
Entre os nossos temas amanhã, se você me permite acelerar um pouquinho aqui, Sim, a lógico. primeiro momento nosso vai ser trazer os números da safra, da segunda safra, do levantamento da expedição safra. O sistema FAEC-Senar, com o apoio da ProSoja nesse último ano, tem acertado bastante nesses levantamentos de campo. Ano passado acertou na safra verão, esse ano acertou na safra verão, e eu acredito que o número de safrinha também vai ser bem aproximado da realidade. Então, primeiro nós vamos começar com isso, e depois nós teremos um painel justamente discutindo os possíveis mercados de milho para Goiás. Dentre eles estão o etanol, o milho para consumo humano, a transformação em ração para proteína animal. Então, isso será debatido amanhã no nosso evento em Mineiros. E depois disso, nós teremos uma palestra com o Paulo Molinari, que é da Safras e Mercados, que é um especialista com grande renome e conhecimento, em especial no mercado do milho, que vai nos trazer perspectivas. Mas, sem dúvida alguma, eu até gostaria de aproveitar essa oportunidade aqui para falar ao produtor rural que não critique a mistura de etanol na gasolina, que não critique a mistura de biodiesel, óleo diesel. Tudo isso, nossos motores estão preparados desde que sejam usados da forma correta. Hoje você tem aditivos para eliminar qualquer tipo de problema que possa vir a acontecer. E o que esse processo tira do mercado de grãos é impressionante para o setor. Vou dar só um exemplo aqui. Aproximado, para cada 1% que aumenta de biodiesel no óleo diesel, sai do mercado entre 3 milhões e 3 milhões e meio de toneladas de soja. Então, no etanol, a gente já vê reflexos de resultado em preço localizado, onde as usinas estão em operação. Então, temos que ver com bons olhos essa diversificação de mercados. E falaremos disso amanhã. Você acha que o Paulo Molinari vai conseguir trazer um panorama que vai melhorar o psicológico do produtor? Eu penso que ele vai trazer a realidade, que ele vai apresentar, eu não posso saber, né? Isso é ele que é o profissional entendido da área que estará conosco amanhã. Nós sabemos que tem muita gente no mercado que entende, tem muita gente no mercado que é profeta do apocalipse também, que fala muito fora da realidade, mas o Paulo Molinari é um cara que tem se trabalhado muito com o pé no chão e a gente acredita que ele vai trazer uma realidade. Não adianta a gente querer tapar o sol com a paneira, falar para o produtor: "Ó, vai melhorar". Pode ser até que os números dele tragam essa expectativa, essa melhora. Eu não tive acesso, então terei junto com todos os outros produtores e profissionais do agro no nosso evento. A gente fala muito de ações do governo federal, mas e o governo estadual? Ele pode fazer alguma coisa? O governador do estado, ele é um homem do campo, né? É um homem de uma região produtora fortíssima. Tem sido conversado com o governador para buscar uma política fiscal de incentivo maior? Eu não sei se o governo do estado consegue interferir de alguma maneira nisso, mas tem sido buscado alguma coisa nesse sentido e o governador vai estar amanhã no evento? Tem sido sim, tem sido conversado, inclusive recentemente, não especificamente através da ProSoja, mas a ProSoja abordou esse assunto, mas quem levou isso mais adiante e conseguiu resultados melhores foi a Federação da Agricultura. Até parabenizo o Eduardo Veras pelo trabalho, contato com a Secretaria da Economia, conseguiu reduzir a alíquota sobre o feijão. Nós estávamos numa dificuldade, principalmente o pessoal do entorno do Distrito Federal, que produz muito feijão em área irrigada, com a tributação acima de 6%, enquanto o Distrito Federal trabalhava com 2,4%, e levou-se esse número ao governador, ele foi sensibilizado por isso e igualou a alíquota ao Distrito Federal, então melhora a competitividade. Nós, da ProSoja, já tivemos 2 reuniões na Secretaria da Economia e a gente está tentando avançar também no milho. Mas isso depende, o milho também, nós temos dificuldade, por exemplo, com Minas Gerais. Minas Gerais, o milho é isento para exportar para Goiás, para mandar para dentro de Goiás. Então, o milho mineiro, na próxima divisa de Goiás, ele se torna mais atrativo à indústria.
porque ele consegue vender numa condição melhor. O produtor goiano acaba tendo que vender num preço um pouco abaixo para ser competitivo, porque se ele tira o milho dele para Minas Gerais, ele paga 6,06% de imposto. Então, assim, nós temos outras, Brasília, da mesma forma, Distrito Federal, o Distrito Federal é 2,4 milho também. Então, assim, a gente está buscando milho, sorgo, tentar uma negociação melhor. Agora, a gente consegue entender também o governo do Estado em algum ponto. Nós estamos num ano de processo político. O governador tem que ter muito cuidado na concessão de isenções fiscais, coisas nesse sentido, para não ter problemas de governo, de legislação, né? Essa do feijão já vinha há mais tempo, já era uma necessidade, então foi muito fácil, foi conseguido, não é que foi fácil, mas foi conseguido resolver, pelo menos por hora, mas nós estamos buscando também discutir isso aí, essa questão tributária do milho, além das alternativas de mercado. Agora, nós temos que ver o lado da indústria também, porque se a gente não tem uma atratividade para a indústria estar no estado de Goiás, também fica bastante difícil, né? Clodoaldo, a tal da jornada 6 por 1 ainda é um problema que está preocupando? Vocês vão falar a respeito disso amanhã ou não? A coisa está tão complicada que isso é coisa para segundo momento. Não, no evento de amanhã, o nosso foco geral, o nosso foco total é na questão do milho. Nós vamos, como falei na pauta, discutir, debater sobre tudo que envolve a cultura do milho, pois é um evento de colheita de milho. Essa questão da escala 6 por 1 é mais uma medida eleitoreira. Em vésperas de eleição, você mexer num ponto tão delicado como esse, chega a ser desrespeitoso com alguns setores, e não é só com a agricultura, tem muitos setores. A gente tem visto, não sei como está em Rio Verde, eu tenho visto em cidades pequenas do interior aqui, associações de supermercados falam, não, então é para trabalhar assim, nós vamos começar agora, fechando o supermercado que ficava no domingo até o final do dia, fechando às 11 horas da manhã, para ver se o cidadão enxerga onde é que está o problema, porque vai ser assim para frente. Uma implantação de uma escala reduzida de trabalho não vai melhorar a vida do cidadão, vai aumentar o preço do produto para o cidadão. Ou então ele vai ter menos acesso em horários fora de horário comercial ao produto que ele precisa. Ou o comerciante vai deixar o seu comércio fechado, ou se for para ele contratar mais alguém para cobrir aquela escala, ele vai aumentar o preço do produto. Então, esse tipo de medida só tem um setor que sofre, o consumidor final. Infelizmente, muita gente não enxerga isso, mas o reflexo de todo tipo de medida que direciona a aumentar tributo ou a diminuir a escala de trabalho vai refletir no preço final para o consumidor. Dia desse eu conversava com o presidente de um sindicato. Mas isso é uma opinião pessoal minha, tá, Divino Não, Ronaldo? tranquilo. É como eu vejo o desenrolar das coisas. Nós temos o mercado, ele é uma série de engrenagens. Ele começa no setor primário, que é a agricultura, a mineração, pecuária. Ele passa pela indústria de transformação, ele vai para o comércio, para aí chegar no consumidor final. Qualquer problema que for causado, qualquer tributo, qualquer dificuldade gerada ao longo do processo, vai refletir lá na gôndola do supermercado. Então, isso é muito claro para mim. Eu não tenho dúvida, não. Você está certo, é isso mesmo. E muitas vezes quem toma essas decisões nunca assinou a carteira de ninguém. Ele nunca teve um funcionário, ele não sabe o impacto disso. Clodoaldo, eu estava conversando esses dias com um presidente de um sindicato rural aqui da região, e ele falou, Divino, o produtor está tão desanimado que até para churrasco, se você convidar ele não está querendo ir. Eu gostaria que você deixasse agora, para a gente finalizar, uma mensagem aí da ProSoja Goiás de incentivo para que o produtor vá até Mineiros amanhã e participe dessa cerimônia que é extremamente relevante, assista essa palestra e possa fazer esse networking. E talvez ouvir alguma coisa que vá até melhorar o ânimo dele.
Eu acho o seguinte, Divino, o que eu vou colocar aqui é o que realmente eu penso nos momentos difíceis. Nós estamos passando por um momento extremamente difícil. Nós precisamos estar juntos, precisamos estar unidos, precisamos estar debatendo, procurando saídas. Amanhã nós teremos um dia, vai começar às 8 horas da manhã, com o café da manhã. A partir das 9 horas começam nossos trabalhos de palco, com a apresentação dos números da safra. Isso por si só já é importante ao produtor, saber como está a safra, como será o resultado da segunda safra. Depois nós vamos discutir destinações do milho e do sorgo. Depois nós teremos a palestra mostrando os caminhos possíveis para onde negociar o nosso produto, quais as perspectivas para curto, médio e longo prazo. E, além disso, nós temos mais de 20 empresas parceiras conosco no evento. Indústria, comércio, máquinas, setores, empresa de produtos agroquímicos, sementes, todo mundo lá pronto para receber o produtor rural, para trocar uma ideia, para tentar buscar alternativas, para oferecer alternativas, mesmo porque a gente sabe que o setor não pode parar. Daqui a pouco está na hora de nós começarmos a plantar a safra de verão. Talvez, num momento desse, o produtor enxergue um horizonte mais auspicioso para o seu negócio. Então, eu acho que você trocar uma ideia com um colega de profissão, como fornecedor ou com um possível consumidor do seu produto, só tem a ganhar. Então, se eu puder deixar uma mensagem, gostaria de receber todos os produtores rurais da região, do sudoeste do estado, e de todo o estado de Goiás, amanhã, a partir das 8 horas da manhã, no SH Ranch. O acesso é super fácil, é praticamente dentro da cidade de Mineiros, para passarmos um dia de informação, conhecimento e muito diálogo. Meu amigo, eu tenho certeza que o produtor rural estará lá e vai ser um evento memorável. Obrigado, viu? Eu que agradeço pelo espaço e, se possível, marque presença conosco também, Divino Ronaldo. Você é um grande profissional, comunicador do agro, uma pessoa que tem o meu respeito pessoal e também eu vi que vocês estão entre os 3 podcasts do agro mais ouvidos do Brasil, é isso mesmo? Rapaz, parece... Tem hora que eu me belisco, viu? Tem hora que eu me belisco para saber se é verdade, mas é verdade. Estamos juntos aí com o Globo Rural Cast, CBN Agro, o Agro e Prosa. Chegou lá, graças a pessoas como você que nos prestigiam tanto. Obrigado, viu? Mais do que merecido, mais do que merecido. Gente, eu conversei com o Clodoaldo Calegari, presidente da ProSoja Goiás, e o tema foi a abertura estadual da colheita de milho em Mineiros, que acontece amanhã a partir das 8 horas da manhã. Se você gostou da nossa prosa, deixa o gostei, deixa comentários, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no nosso canal. Grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.